Marte ao Pique capítulo 30. O peixe salgado voltou. No dia seguinte, todo um grupo de discípulos estavam reunidos para a prática. Eles conversaram e riram juntos, embora o trabalho era muito cansativo, foi feito de uma forma festiva. De repente, alguém gritou em uma determinada direção: "Jovem! Jovem mestre Su!" "O quê?" Sumu perguntou em dúvida. "Ele realmente veio." "Quem veio?" Um pouco impaciente, Sumu olhou na direção que a pessoa estava apontando. Lá, ele viu Yankai segurando sua vassoura e sorrindo enquanto caminhava em direção a eles. O rosto de todos caiu. "Bom dia, meus companheiros, irmãos e irmãs discípulos. Vocês todos são pessoas diligentes, praticando assim no início da manhã." Yankai cumprimentou a todos, enquanto propositadamente olhando para Zouagao e Liuntia, que se afastaram, com os rostos vermelhos. Quando eles pensavam sobre o poder dos punhos de Yankai, sua pele se arrepiou. "Por que você veio aqui?" Sumu estava um pouco preocupado. Embora ele já sabia o motivo de Yankai, ele ainda perguntou. Afinal, ele tinha aberto a boca e assegurou a todos ontem que ele lidaria com Yankai para desafiar. Seu sorriso incomparavelmente amplo, o olhar de Yankai varreu toda a multidão. Cordialmente, ele perguntou: "Qual discípulo companheiro não foram desafiados nestes últimos dias? Por favor, permitir que este sênior para testar a sua força. As normas do portão principal da Torre do Céu dizem que você não deve evitar desafios e não se coíbe da luz. Desobedecer e você vai ser expulso." Com estas regras em vigor, as pessoas com Sumu estavam morrendo de medo de Yankai. Por enquanto o adversário lançou um desafio, eles teriam que aceitar se não tivessem sido desafiados nestes últimos 5 dias. Isso significaria que, mesmo se eles sabiam que receberiam uma surra, eles só poderiam se preparar e aceitar. Naquele dia, Zansan foi o único que foi desafiado. Satisfeito, Yankai se afastou, enquanto Sumu condenando e atirando maldições às suas costas. No dia seguinte, Yankai voltou, naquele momento Li-Shi, que foi desafiado. Indo embora satisfeito, depois de vencer mais uma vez, Sumu ameaçando Yankai sem parar, mas foi em vão. No terceiro dia, Yankai tinha vindo mais uma vez, foi Wang Yu que deu azar e recebeu um rosto inchado e nariz sangrando para seus problemas. Mais uma vez, seu coração satisfeito, Yankai saiu, enquanto Sumu jurou fracamente. Quando Yankai tinha vindo pela 4ª vez, Sumu também tinha aprendido. Sumu não ameaçou ou amaldiçoou Yankai, pois ele sabia que eles estavam sem uso porque este Sênior Kai não tinha medo de suas ameaças em tudo. Sumu ferozmente olhou para ele, abrigando um ódio profundo em seu osso e alma. Duradouro deste tipo de tormento frustrante, as pessoas com Sumu tinham começado a sair. Este foi o bullying feito por Yankai. Pois havia muitos discípulos comuns em toda a Torre do Céu, mas ele propositadamente veio para desafiar os discípulos sob Sumu. Era muito claro que ele estava aqui por vingança. Para não mencionar, a quantidade de pessoas dentro deste grupo não era pequena, então ele seria sempre capaz de encontrar alguém para desafiar e obter resultados favoráveis. Dentro destes últimos dias, Yankai tinha causado uma tempestade. Ele era apenas um discípulo de julgamento humilde, mas ele realmente era um peixe salgado que conseguiu fazer com que todos prestaram atenção a ele. Desde que ele tinha derrotado Zouagao, ele tinha mudado em alguém que os outros não foram capazes de facilmente bater ou manipular. Todos os dias ele iria desafiar discípulos e cada vez que ele ganharia. Rumores ainda afirmou que Sumu tinha chegado ao ponto que ele não retaliou. Que tipo de pessoa era Sumu? Ele era alguém com o apoio poderoso. Mesmo alguém como ele não podia fazer nada para Yankai, então o que poderia discípulos comuns fazer? Depois disso, nenhum discípulo se atreveu a ir e desafiar Yankai. Qualquer um sabia que esta pessoa que tinha entrado por 3 anos e tinha sido rebaixado para um discípulo julgamento não era uma pessoa facilmente provocável. Como esta notícia viajou através dos muitos discípulos, muitos foram adivinhar em seu cultivo. Alguns imaginando que ele estava no 4º estágio do corpo temperado, alguns disseram 5º estágio corpo temperado e alguns, 8º estágio corpo temperado mesmo adivinhado. Depois de tudo o que fez derrotar o praticante 7º estágio do corpo temperado Liuntia. Mas não importa quem, ninguém sabia o verdadeiro cultivo de Yankai.
Apenas Xia Ningtian sabia. Estes últimos dias, cada vez Yan Kai foi para desafiar alguém, ela estava sempre lá a espreitar. Com seu talento natural e cultivo, ela podia ver, naturalmente, o verdadeiro nível de Yan Kai. Mas desde Xia Ningtian podia ver seu verdadeiro cultivo, ela temia. Este Júnior, quando ele tinha derrotado Li Yuntian, ele era apenas quinto estágio do corpo temperado. E com o passar de apenas 4 dias, ele tinha subido para o sexto estágio do corpo temperado. Como é que ele cultiva? Mesmo que fosse ela, armada com seu físico especial, quando ela estava cultivando na fase corpo temperado, ela tinha usado nenhuma quantia pequena de comprimidos medicinais, mas ela não era tão rápida quanto ele. Em um estado de confusão, Xia Ningtian tinha perseguido Yan Kai investigando como ele cultiva. Embora, não importa onde ela estava, ou foi, ela não poderia desvendar o mistério ou encontrar qualquer coisa em comum. Ele só deu alguns socos, chutou com seus pés e fez tudo sozinho até se cansar e suar. Xia Ningtian não conseguia entender como as técnicas básicas da Torre do Céu poderia torná-lo tão poderoso. Elas não foram sequer técnicas profundas. No final da sua investigação abrangendo estes últimos dias, Xia Ningtian foi deixada à deriva. Embora tivesse a sensação de que Yan Kai ainda tinha segredos escondidos, ela não era ousada o suficiente para continuar investigando. Para uma menina espreitar muitas vezes alguém que não foi um ato honorável, especialmente um jovem que ficou muitas vezes seminu. Toda vez que Xia Ningtian olhou, ela ficou vermelha igual uma beterraba e envergonhada indefinidamente. Toda vez que esta pessoa treinava, ele tiraria a camisa, como se suas costelas ósseas foram algo de bom para mostrar. No entanto, ele parecia ser mais robusto do que antes, com mais músculos. Pensando volta para o tempo que ela viu pela primeira vez o seu asterisco, Xia Ningtian inconscientemente comparou. Quando ela terminou comparando, ela ficou vermelha novamente. Enquanto isso, Yan Kai era alheio ao fato de que ele havia sido assistido nos últimos dias. Todos os dias ele varreria a área atribuída e depois ia encontrar o grupo de sumo para desafiá-los. Mais tarde ele voltaria para casa para começar seu treinamento. Este foi repetitivo e tedioso trabalho, mas também muito gratificante. O impacto do queimador de incenso foi excepcionalmente grande e, combinado com o treinamento recorde diariamente do corpo temperado, tinha lhe permitido romper com a sexta etapa do corpo temperado ontem. Isso fez com que a energia atmosférica dentro de seu corpo ainda mais solidificar e estabilizar. Com mais um passo, com apenas mais um passo ele entraria na sétima etapa corpo temperado. Uma vez que ele alcançou este estágio, ele seria capaz de produzir a sua própria vitalidade, mesmo que a quantia que ele seria capaz de produzir não era muita, ainda era vitalidade. Além disso, desde que ele poderia produzir sua própria vitalidade, poderia então começar a cultivar habilidades marciais. Naquele momento, seus ataques não iriam mais ser restritos ao chicote de perna e os punhos de Shaolin. O sétimo corpo temperado para nono estágio eram os estágios em que sua vitalidade desenvolvia e também quando a vitalidade viajou através de meridianos do praticante e permitiu-lhes atingir a fase de mestria. Só nesta fase, quando a vitalidade estava nascendo, isso pode ser alcançado, então você deve usá-lo para quebrar e abrir a ponte do céu e da terra, de modo a romper com o limite do corpo temperado para a próxima fase. Era como brincar com sua própria vida, esta formação de Yan Kai. Cada um e todos os dias Yan Kai podia sentir o seu crescimento, foi uma sensação extremamente vívida. Hoje, Yan Kai foi finalmente capaz de praticar os punhos sob a influência do incenso, mas a duração que ele foi capaz de suportar não foi muito longa. Quando ele praticou o corpo temperado no período da manhã, tornou-se mais fácil e estava a melhorar todos os dias. Se estas condições forem mantidas, Yan Kai estava confiante de que ele poderia realmente ficar mais forte. Mas Yan Kai estava em uma situação embaraçosa, seu estoque de grama da árvore morta do Jedi tinha acabado e suas 3 flores do espírito do caos, embora usado com moderação, já estava quase acabando também. Estes últimos dias, Yan Kai tinha usado as ervas com moderação, mas ele ainda correu para fora. Como usou-os, ele inevitavelmente as esgotou. Sem alternativa, Yan Kai só poderia ir para o salão de contribuição e usar todos os seus pontos de contribuição restantes para comprar essas ervas.